Olá, gente, tudo bem? Mais uma aula. Na aula passada nós falamos sobre a necessidade de planejar o meu texto, né, fazer o projeto de texto estratégico, e nós falamos sobre a introdução e o desenvolvimento. Deixamos a parte da proposta de intervenção para o final, na verdade a conclusão, né? E a gente vai ver hoje que é importantíssimo a gente pensar sobre isso, planejar isso. Inclusive, vocês têm observado que eu nem tenho falado muito de competência, porque eu acho que no final, se você fizer tudo direitinho, não importa, né, ficar decorando o que é competência, 1, 2, 3, 4, enfim. Mas se a gente não fizer uma conclusão, né, o parágrafo tiver uma conclusão completa, até falei sobre isso, né, você lá no finalzinho deixar de acabar a linha, enfim, já está em aulas anteriores, você vai perder ponto na competência 2, porque a tua estrutura do texto não está completa, e você perde na 3 também, porque você não planejou o teu texto. Então, a gente vai ver hoje especificamente como a gente planeja a proposta de intervenção, e vamos falar sobre essa proposta mais detalhadamente, porque eu deixei isso por último de forma proposital, ok? Então, vamos lá para a nossa aula sobre projeto de texto, mas falando sobre proposta de intervenção. Bem, aqui naquele documento lá da matriz de correção do Enem, a proposta de intervenção, eles escrevem o seguinte, ó, a proposta de redação do Enem diferencia das provas de produção de texto dissertativo argumentativo de outros exames, porque exige a elaboração de uma proposta de intervenção para o problema apresentado pelo tema, respeitando os direitos humanos. Então, a proposta de intervenção ela é obrigatória. Eu sou obrigado a colocar na conclusão uma proposta de intervenção lá, né? Eu posso falar outra coisa? Não, você é obrigado a colocar uma proposta dentro do parágrafo de conclusão. Tá? Não confunda parágrafo de conclusão com proposta de intervenção. A sua proposta de intervenção vai estar dentro do teu parágrafo de conclusão. Tá? Essa proposição vai ao encontro do que promulga a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases no que tange aos seguintes objetivos da formação do estudante: o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercício da cidadania. Então, o Enem ele cobra essa proposta de intervenção para verificar, né, se na tua formação você se desenvolveu e se você está pronto, é um cidadão. Né? Por isso que eu tenho falado várias vezes aqui sobre cidadania. Tá? E o Enem quer ver isso na tua proposta de intervenção, na tua redação como um todo, e especificamente na solução que você vai dar para o problema. Bom, a competência 5, a proposta de intervenção, ela está abrangida aqui na competência 5. Determina que o participante deve elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Já falamos. Né? O que significa que, ao propor uma proposta de intervenção para o problema, o participante não deve ferir os direitos humanos. Dessa forma, o exame contempla princípios estabelecidos nas diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, ao solicitar que o participante demonstre uma forma de atuar na sociedade com ética e responsabilidade. Mais uma vez, ele cobra isso porque quer de você ética e responsabilidade. Enfim, na 3, diz assim, ó, na competência 3, a proposta deve ser avaliada como uma das partes que compõem o projeto de texto. Competência 3, né? E deve-se verificar como ela se relaciona às demais informações apresentadas ao longo da redação. Então, a 3 é o meu projeto de texto lá. Já na competência 5, ela deve ser avaliada por sua composição, ou seja, pela presença dos elementos que fazem parte de uma proposta de intervenção, sem considerar a relação entre ela e o resto do texto, né? Na realidade, assim, a tua proposta de intervenção, ela vai ser avaliada tanto na 2, na 3, na 4, em todas as competências, né? Mas na 3, ele vai verificar se o teu projeto de texto lá contempla a proposta de intervenção, e a gente está fazendo isso,
Mas na 5, o que ele vai olhar? Ele vai olhar se tem a presença de 5 elementos que a gente vai ver agora, em seguida, tá? 5 elementos que eu sou obrigada a colocar lá na minha proposta de intervenção. Além disso, né, eu tenho que, na minha proposta, considerar lá a solução dos meus argumentos 1 e 2, esses dois argumentos. Mara, quantas propostas eu preciso? Uma. Eu preciso de uma proposta, mas eu tenho que resolver, né, o problema dos meus dois argumentos, tá? A gente vai ver a diferença disso. Bem, você pode tirar nota 0 na tua competência 5 se você não fizer a proposta, você copiar a proposta lá do texto, da tua prova, a mesma coisa que a gente viu para fazer a redação. Não pode copiar texto motivador, a prova como um todo, né? Se ela desrespeitar os direitos humanos, mandar matar, esquartejar, o que for. E proposta de intervenção não relacionada sequer ao assunto, né? Quando você foge lá ao tema fazendo a redação, ou você tangencia, que no caso a tua proposta não tem nada a ver, você fez uma proposta maravilhosa, não tem nada a ver com o que você veio escrevendo ao longo da tua redação. Bom, e aqui tem as notas, né, que eles vão dar. Para a gente ganhar 200, que é o que a nota da proposta de intervenção, ela tem que elaborar muito bem a proposta de intervenção, ser detalhada, estar relacionada ao tema e articular a discussão desenvolvida no tema. Então, vocês vão ver que tem os 5 elementos lá e cada elemento desse vale 40 pontos. Então, 40 vezes 5, 200. Mas, para eu ganhar os 5 aqui, eu tenho que elaborar essa proposta muito bem, detalhar, relacionar, enfim, para eu ganhar os 5. O resto a gente esquece porque a gente vai ganhar 5 na proposta de intervenção, ok? Bem, o que a competência 5 exige? Aqueles elementos. São esses 5 elementos aqui, ó. Ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento. São esses 5 que tem que ter na proposta. E aí, o que é o agente? É quem executa a ação. A ação é a própria ação que vai intervir no problema. Como isso vai ser feito? O efeito é o objetivo, a finalidade, o detalhamento é outra informação. Então, a gente vai ver assim, eu tenho um problema. Eu já sei que o problema tem uma causa e tem uma consequência, ou várias causas e várias consequências. Eu defini 2. Então, quem vai executar essa ação que eu quero? Porque nem sempre quem causou o problema é que vai executar. Vamos dizer que eu esteja dizendo que a negligência estatal causou esse problema. Mas é o Estado que vai resolver? Pode ser, mas de repente eu quero que outro órgão resolva. Pode ser que eu quero que a família resolva, a sociedade, enfim. Nós vamos ver esses agentes. Bom, o que ele vai fazer? Eu tenho que estipular uma ação para ele fazer. Eu não posso falar assim, eu quero que o Estado resolva o problema. Não, você tem que dizer qual a ação, o que ele vai fazer efetivamente. Qual o modo que ele vai fazer isso? Como ele vai fazer isso? De que maneira ele vai fazer isso? Né? Com qual finalidade? Para que você quer que ele faça isso? Qual a finalidade que ele vai para fazer isso tudo aqui? O que ele vai atingir? O que você quer que seja alcançado com aquela ação? Né? E o detalhamento é qualquer detalhe que você tenha, que você não colocou aqui, você coloca e é considerado detalhamento, tá? Vamos ver isso na prática, como é que isso ficaria num texto. Bem, eu trouxe aqui uma redação que eu fiz para aquele tema da violência, só para vocês verem uma, né? E depois a gente vai detalhar isso. Vamos supor, então, que eu tenha colocado lá o meu argumento 1, negligência estatal, e o meu argumento 2, domínio tradicional, certo? Bom, eu defini que quem vai agir, o meu agente, é o Ministério Público. Depois eu explico para vocês mais detalhamento do Ministério Público, que eu acho um bom agente. O que ele vai fazer? Ele vai cobrar do Poder Judiciário agilidade nos processos. Tá? É isso que eu defini, eu quero que seja assim. Bom, e o resto, Mara? Eu vou definir que eu vou fazer a minha proposta de intervenção completa com todos esses agentes aqui, com esses elementos, na minha segunda
no meu segundo argumento. Por quê? O Enem exige uma proposta de intervenção só completa, ok? Mas ele exige também que você resolva os dois problemas. Então, você é obrigado a fazer uma proposta completa, mas falar sobre os dois. Tem gente que faz duas propostas, porque se uma estiver errada, o outro entra, né? Mas não há necessidade. Vocês vão ver que a gente vai escrever algumas coisas que não tem como errar, tá? A não ser que você esqueça lá na hora, mas muito difícil. Se você for praticando, você vai ver que não tem tanta dificuldade assim, tá? Então, vamos lá. Eu vou definir que essa primeira aqui, ó, essa primeira proposta, né, essa solução que eu vou dar para esse argumento aqui, só vai ter esses dois elementos. E para esse eu vou colocar os 5. Por quê? Porque eu achei mais fácil, tá? Não lembrei aqui quais o modo, meio, enfim. Vou colocar nesse. Então, eu estou te mostrando já, também é proposital, não precisa resolver primeiro esse e depois esse, tá? Até normalmente nas redações que vocês veem, o pessoal resolve primeiro, mas eu estou fazendo isso só para vocês verem que não há necessidade. Vai que na hora lá cai alguma coisa que vocês não consigam, vocês já sabem. Então, essa primeira parte aqui da redação é o meu tópico frasal. Lembra que eu falei que tem que começar com alguma coisa? Eu nem vou ler aqui, tá? Depois vocês leem. Que são os meus dois argumentos. Eu não começo direto na minha proposta de intervenção, tá? Eu coloco introduzindo aqui um tópico frasal na minha conclusão. Isso tudo aqui é minha conclusão. Esse pedacinho aqui é minha proposta de intervenção. E esse pedaço aqui é o meu fecho, é o meu fechamento, é meu posicionamento crítico no final, é a minha conclusão final do parágrafo de conclusão, tá? Então, aqui é a minha introdução do parágrafo de conclusão, o meu desenvolvimento e a minha conclusão, tá? Bem, então, como é que começa a minha proposta de intervenção? O corretor vai olhar e vai procurar isso. Aí você vai botar assim, ó, assim, usei um conectivo, depois isso tudo vocês vão aprender a fazer. O Ministério Público, em amarelo, tá vendo? Amarelo é quem? É o agente. Ele que vai agir. Eu botei isso aqui, tá vendo? Eu vou copiando lá do meu projeto, eu vou olhando o que eu pensei e agora eu vou escrever. Assim, o Ministério Público deve cobrar, ou seja, deve é uma ação, tá? Deve cobrar. É um verbo, o verbo não indica ação, então você deve usar um verbo. Deve cobrar do Poder Judiciário agilidade no processos relativos ao entrave. A entrave é o problema. Okay? Então, esse meu primeiro aqui, eu vou resolver assim. O Ministério Público vai cobrar para agilizar o problema. Mas nos outros, eu não posso botar só isso. No outro, eu não posso botar isso tudo. O Enem exige que eu detalhe isso aqui, que eu coloque esses outros elementos, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, paralelo a isso, o Ministério da Educação necessita, também é um verbo, necessita, através da parceria com os governos estaduais e municipais, o que é isso? Através da parceria, é um modo e meio, tá? Qual meio que ele vai... De que modo ele vai fazer alguma coisa? Ele vai fazer através da parceria. Ele vai fazer o quê? Necessita o quê, Mara? Essa ação aqui, ó, necessita criar projeto nas escolas voltado ao esclarecimento sobre o problema. Então, eu quebrei aqui, ó, necessita, vírgula. Botei aqui o modo meio no meio e continuei. Eu poderia escrever assim, ó, necessita criar projeto nas escolas voltados ao esclarecimento sobre o problema através da parceria com os governos estaduais e municipais, tá? Bom, qual o efeito? Qual a finalidade? O que eu quero fazer com isso? Com a finalidade de mudança da mentalidade da população brasileira desde a infância. Ou seja, eu quero que ele mude. E eu tenho que transformar isso. Então, a minha proposta de intervenção, eu não vou solucionar o problema do Brasil. Eu vou trazer mudança para aquilo que eu disse que é um problema. Isso tem que mudar. E como eu vou mudar? Eu vou mudar fazendo isso aqui. Ok? Bom, para quê? Para que as futuras gerações tratem o gênero feminino com igualdade. Então, eu já não tinha dito que a finalidade era mudar, é o efeito. Aí eu acrescentei uma outra finalidade na finalidade. Então, é o meu detalhamento, né? Se eu mudar a mentalidade, as futuras gerações vão tratar o gênero feminino de forma igualitária. É uma consequência da finalidade.
Então, o detalhamento é uma forma de fazer. E eu finalizo, né? Dessa forma, quem sabe o Brasil será uma nação fraterna que erradicará a violência. Eu ainda boto um outro detalhamento. Se ele não considerar esse, eu boto outro aqui. Então, você vê que eu posso usar, inclusive, essa frase aqui no final para colocar detalhamentos da minha proposta, ok? Bem, Mara, não entendi, estou cheio de dúvida, não sei como vou fazer isso. Vamos lá, então, ao detalhe de todos esses elementos aqui, ok? Bem, quem é o agente do meu problema? Ele já coloca aqui, ó, quem executa. Isso aqui é o INEP que trouxe, tá? Bom, agente é o elemento que identifica o ator social, né, a pessoa que vai atuar da sociedade, apontado para executar a ação que se propõe. Para determinar o agente, o participante deve considerar o problema abordado pelo tema. Então, dependendo do problema, não é qualquer um. Você não vai decorar um e vai chegar lá e botar o mesmo agente para resolver. Vai depender do tema sobre o qual se deseja intervir a ação apresentada, né? Apesar de os atores sociais variarem em função do tema e do problema, eles se enquadram em determinados níveis de ação. Ou seja, eles podem ser individual, você pode dizer que teu agente é uma pessoa, um indivíduo, a família, a comunidade, né, uma instituição comunitária, a sociedade como um todo, a parte política da sociedade, governamental e até mundial. Você pode dizer que um órgão mundial pode resolver isso, tá? Que eu não sugiro. E aí, para ser respondido a gente, você tem que perguntar: quem vai executar esse meu problema? Tá? Quem vai executar isso? E aí você responde colocando o agente. Bom, na prática, a maioria dos professores de redação de Enem indica o mnemônico, né? É uma palavra que você decora e cada uma dessas aqui identifica um agente, que fala GOMIFES. Então, você decora aí GOMIFES. E o que quer dizer isso? Bom, GOMIFES, o G é de governo. E aí eu vou dizer, pode ser o governo, pode ser Estado também, né? Governo ou Estado como um todo. Você pode dizer, o Estado deve resolver. O Estado fica muito genérico, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, especificando o que você pode colocar. Então, tem várias coisas aqui, ó. Governo federal, né? O próprio Ministério, lembra que eu botei lá, Ministério da Educação, Saúde, Justiça, Fazenda, Planejamento, Agricultura, enfim. Nesse governo tem 37 ministérios. Então, cada problema é um ministério que tem que resolver. Você não pode mudar, você não pode trocar. Então, se você não souber qual vai resolver, bota governo federal, se for a nível lá da União, ok? Se você não souber, bota estadual. Tem os órgãos também, municipal. Então, aqui tem várias coisas. Ah, eu sei que é o poder executivo. Lembra que eu botei poder executivo, poder judiciário, Ministério Público vai solicitar que o poder judiciário resolva. Então, assim, você, ó, Ministério Público, tem federal, tem estadual, Caixa Econômica Federal, Programa Minha Casa Minha Vida, enfim. No governo, a gente vai ter várias coisas, vários agentes que podem trabalhar. Para cada tema específico, você pode colocar isso aqui, um desses. E a gente vai trazer para cada tema o que seria melhor você colocar ou não. Se você quiser, bota governo. Se você quiser, bota Estado, governo federal, governo estadual, enfim. O O quer dizer ONG. O que é ONG? A gente tem, isso aqui são órgãos públicos, né? Ou seja, é o governo que faz isso. Não tem fim lucrativo. A ONG também não tem fim lucrativo. É uma organização não governamental, não é do governo, mas não tem fim lucrativo também. Então, você pode ter, por exemplo, cooperativas também, além de ONG. Então, eu não vou deixar só ONG, tá? Quando você pensar no O, você pensa cooperativa de reciclagem de determinados trabalhadores, ó, trabalhadores da agricultura, trabalhadores de reciclagem. Você pode botar a cooperativa de qualquer coisa que tem, tá? Associação, Fundação Roberto Marinho, Fundação Ayrton Senna, Roberto Marinho é da Globo, né?
A Ayrton Senna é uma fundação que cuida da educação. Então, se você lembrar de uma fundação que faça alguma coisa relacionada ao tema, você pode colocar. A parte M é mídia. Então, você pode dizer que a mídia vai fazer alguma coisa. Que mídia? TV, internet, jornal, rádio, revista, blog, rede social, YouTube, influência digital, WhatsApp. Então, você pode dizer que a mídia vai resolver o problema informando sobre uma determinada coisa, tá? Vamos supor que o problema seja que as pessoas não estão informadas sobre um determinado assunto, a mentalidade, o meu aqui no caso, né, que a gente está colocando, não é para mudar a mentalidade, a mídia, de repente, poderia trabalhar com isso, né? Eu poderia colocar lá o governo em parceria com as mídias, com os influencers, né? Mostrar que a mentalidade tem que ser modificada, okay? Então, eu poderia usar a mídia como agente, né? Como um agente para resolver o problema. O I do Gomif, alguns falam assim, igreja, instituição, individual. Lembra que tem lá individual, que o INEP colocou? Eu não acho legal botar individual, né? Porque eu acho que um problema social, quando você fala individual, você pode falar indivíduo, mas não ele como agente modificador. Você bota a sociedade, né? Então, vamos colocar o I aqui como instituições. Que instituições? As privadas. Quem são instituições privadas? A gente não tem as instituições públicas. As privadas são empresas, né? Então, você tem isso aqui é como se fosse uma empresa, mas não tem fim lucrativo, e essa aqui tem a privada. E além da instituição privada, você tem as instituições religiosas. Então, as igrejas, de repente, poderiam. As instituições de pesquisa, o IBGE, Datafolha, a IBGE que faz o censo, né? De repente alguma coisa relacionada ao censo. Aqui é de pesquisa da população, o que a população está achando. Você poderia colocar um sindicato, né, para resolver, vamos supor que caia uma coisa que seja relacionada à profissão, problema escolar, né, determinado trabalhador X, você bota lá que o sindicato pode resolver o problema. Associações de classe, né, problema lá médico, você pode dizer que erros médicos é o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Estadual de Medicina. Há um problema relacionado à educação, Conselho Federal de Educação. Toda unidade de classe tem seus conselhos, então você poderia colocar isso aqui. Você está vendo que eu estou tentando achar forma genérica que você não vai ter muito que pensar. Você pega o primeiro nome e bota o problema, né? Então, lá, associação de professor, associação de catadores de reciclado, né? Você vai botando lá. Associação dos médicos, problema de saúde, tá? Outra coisa é assim, o Enem, o INEP, ele não tira ponto se você errar o nome, tá lá da classe, ele não tira ponto disso. Ele leva em consideração que você é um aluno de segundo grau que não tem conhecimento amplo dos órgãos do governo e nem da sociedade como um todo. Ele quer que você tenha um raciocínio lógico, tá? Então, se o nome do negócio era conselho, você botou associação, ele não vai tirar ponto seu, tá? Sobre isso não, tá? Bom, famílias, você pode dizer que a família é responsável por resolver o problema. E escolas, né? Aqui o é escola. A escola não é a sua escola específica, uma determinada escola, a instituição de ensino, né? A escola como formador do indivíduo, tá? Como informador também, né? Ela passa conhecimento para as pessoas, né? Então, é como instituição de ensino, e não como a sua escola em termos individuais. E por último, S, que é a sociedade. Você pode dizer que a sociedade é responsável por resolver o problema. Então, eu já coloquei aqui um montão de coisa que vocês podem colocar como agente para resolver o teu problema lá na proposta no projeto, tá? Eu não estou falando para vocês escreverem a conclusão, não. É só para você pensar no projeto. Quem vai resolver o problema? Depois eu vou ajudar vocês a colocar no papel, tá? Outro elemento é a ação. Qual a ação que deve ser feita? Então, é o elemento que diz respeito à ação prática, né? Como necessária para a solução do problema apresentado. É a partir da ação que reconhecemos a intenção de propor uma intervenção para o problema abordado
e os demais elementos. A pergunta é, o que deve ser feito para resolver esse problema? Então, você tem que responder isso lá na tua proposta de intervenção. Então, que tipo de ação você vai colocar lá? Uma ação, você já deve colocar um verbo. Então, eu tirei aqui alguns verbos. Ó. Deve agir no sentido de, precisa agir no sentido de, medidas sejam tomadas para. Você vai iniciar a tua palavra lá, a tua ação com essas palavras ou com essas expressões. E aí, em seguida, você vai colocar o quê? Garantir. Deve garantir o direito à educação. Deve garantir o direito à moradia. Deve garantir o direito à liberdade. Qualquer direito que você imaginar. A ação que aquele agente vai fazer é deve garantir o direito tal, deve garantir o acesso ao recurso tal, deve garantir o acesso à informação tal. Aí vai depender do tema que você tem em mãos. Então, você vai formar aquela frasezinha lá, ou aquela expressão de ação, começando com isso aqui e incluindo isso aqui. Quando for garantir alguma coisa, ou um direito ou um acesso, ou uma outra coisa qualquer que caia lá. Outra coisa que você pode colocar é deve criar políticas públicas para o setor da educação, deve criar incentivos fiscais para o setor da educação, deve criar uma regulamentação para melhorar tal coisa, deve criar mecanismo de controle ou mecanismo de fiscalização, deve criar projetos de lei, tá? Precisa agir no sentido de criar políticas públicas para o setor, precisa agir no sentido de regulamentar alguma coisa, precisa agir no sentido de criar mecanismo de controle e fiscalização, ok? Medidas sejam tomadas para criar políticas, medidas sejam tomadas para criar regulamentação. Então, você escolhe aqui um verbo que você vai usar para colocar isso aqui. Outra é aumentar. Deve aumentar o orçamento da área tal, deve aumentar o investimento na área tal, deve aumentar o recurso financeiro na área tal, deve aumentar a fiscalização na área tal. Precisa agir no sentido de aumentar o recurso financeiro na área tal. Tudo bem? Estão entendendo? Outro, promover. Deve promover campanhas publicitárias, deve promover campanhas solidárias, deve promover treinamento, curso, inclusão social, enfim. Então, assim, dependendo do problema, vamos supor que você tenha lá, tenha que investir na área. Investir na área. Ah, eu tenho que treinar. Eu acho que essas pessoas têm que fazer palestra igual eu coloquei lá, né? Tem que fazer palestra para que elas se conscientizem do problema. Deve promover palestras para a conscientização do problema. Lembra que eu falei que pode colocar conscientização? Não pode colocar conscientização como ação. O governo deve conscientizar, mas deve conscientizar como? Conscientizar não é uma ação, tá? A ação é promover a conscientização através de alguma coisa. Bom, deve agilizar os processos, deve agilizar o julgamento, deve agilizar as punições, precisa agir no sentido de agilizar os julgamentos. Tudo bem? Cada verbo desse depende do tema e do problema que você tem que resolver. Se você tem que criar alguma coisa, você vai botar criar. Se você tem que aumentar ou diminuir o problema, você vai botar o quê? Diminuir. Agilizar, promover. São ações que você tem que fazer, tá? Ou combater. Deve combater o problema X, tá? Ou valorizar. Vamos supor que algo esteja sendo... você não vai valorizar o problema, tá? Vamos supor que o problema seja a desvalorização da mulher, vamos colocar assim. Então, ele deve fazer alguma coisa para valorizar aquele grupo, né, que esteja sendo problematizado lá, esteja sendo atingido, esteja sendo vitimado, tá? Então, você vê que são verbos que a gente usa que mostra para o corretor que isso é uma ação. Você está escrevendo uma ação. O que vem depois é uma ação.
Então, já tem palavras específicas que a gente usa para indicar isso. Você não tem que ficar inventando na tua cabeça, ok? Mário, eu posso copiar? Deve copiar. Você não tem que tirar da tua cabeça. É claro que você tem que copiar e ir decorando isso, para na hora da prova, quando você começar a escrever a tua redação, você conseguir de cabeça, porque você não vai levar isso lá na cola, né? De cabeça você colocar. E a ação, ela vai mudar, não tem como eu decorar uma ação. Por isso você tem que fazer várias, a gente vai fazer várias. Bom, e o modo, o meio? O modo é o elemento que diz respeito à maneira e aos recursos pelas quais a ação é realizada. Esse elemento dialoga com a execuibilidade, concretude e interventividade da ação, características indispensáveis à proposta de intervenção. A pergunta a ser respondida para identificar o modo meio apontado é: como se executa? Por meio de que você vai executar isso? Você quer executar. Tem um agente, tem uma ação. Mas qual o modo? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai conseguir fazer isso, tá? E aí a gente também tem palavrinhas que a gente usa para identificar isso. Então você vai escrever por meio de, através de, por intermédio de. Essas três tá bom, escolhe uma delas. Eu vou fazer isso por meio de, através de ou por intermédio de. Mas por meio de quê, Mara? Por meio de leis específicas. Se for um problema que tenha que ter leis. Por meio de leis gerais, que você vai botar lá. Por meio da regulamentação. Por meio de mecanismo de controle. Por meio de fiscalização. Então, está havendo problema de lacuna legislativa. Tem a lei, mas não está resolvendo, que é até o caso que a gente viu da coisa. Então, tem que regulamentar isso, tem que melhorar, tem que fiscalizar. Mas você não vai escrever assim, tem que fiscalizar. Você vai escrever por meio de fiscalização. Tá? Tem que regulamentar através de regulamentação. Tem que criar leis específicas por meio da criação de leis específicas. Tá? As palavras indicam o que você está fazendo, qual é o elemento. Por meio de políticas públicas para o setor relacionado à mulher, por meio de incentivos fiscais para o setor tal, por meio de investimentos no setor tal, através de parceria pública-privada. O que é parceria pública-privada? O governo ele pode fazer parcerias com órgãos públicos e órgãos privados, né? Então, existem obras que o governo ele não paga, mas a empresa ela vai recebendo ao longo do tempo o que ela colocou lá no início. E o governo não tira o dinheiro na hora, porque ele não tem, mas depois o governo, é como se o governo fosse pagando, né? Tem os convênios também, por exemplo, essas estradas, tudo são convênios que o governo faz com empresas, né? Para que ele vai, convênio ou concessões, né? Na verdade, as estradas são concessões, que o governo, por exemplo, a Supervia é uma concessão. O governo dá o serviço para aquela empresa fazer, o governo não paga nada para eles e eles vão lá fazendo aquele serviço por 20 anos, 30 anos. O BRT é uma concessão também, né? Então, você pode ter por meio de concessão, tá? Por meio de campanha publicitária, campanhas solidárias, né? A ação contra a fome, são ações comunitárias. Por meio de pesquisas, por intermédio de campanhas, por intermédio de campanha publicitária. Você quer divulgar alguma coisa, por meio de campanha publicitária. Você quer arrecadar alguma coisa, campanha solidária, ação comunitária. Você quer saber, precisa que faça uma pesquisa para saber alguma coisa, por meio de pesquisas. Então, o meio é isso. E a palavrinha é essa aqui. O corretor vai olhar e vai falar, opa, por meio de, ele está trazendo o modo meio. Ele vai mostrar agora como ele vai fazer isso. Né? Tá me respondendo aqui. Por meio de treinamento, por meio de curso, mini curso, debate, oficina, palestra.
Então, no nosso caso, quando a gente quer mudar a mentalidade, quando a gente quer formar, quando a gente quer informar, a gente faz o quê? Treinamento, curso, debate, oficina, aula. Mara, são só essas aqui? Não, você pode identificar outras. Eu estou trazendo só as rodinhas aqui para você. Por meio de aplicativos. Vamos supor que você queira que informar ou passar alguma, que as pessoas falem, você bota lá um aplicativo. Você vai. Precisa detalhar, é um aplicativo que tem o código-fonte lá, que o cara nem sabia explicar. Código-fonte, não sei o que. Não precisa isso. Por meio de um aplicativo para resolver o problema, acabou. Não precisa detalhar nesse sentido, tá? A solução não você não está fazendo um projeto para resolver o problema, é só uma pincelada aí de solução. Por meio de sistemas computacionais, né, você vai fazer sistemas de computadores para fazer isso. Por meio das mídias sociais, desenvolvimento de um determinado produto ou de um determinado serviço, você vai criar um serviço, vai desenvolver um serviço para a população, tá? Pode ser através de uma empresa, pode ser através do setor público, tudo bem? Então, você vê que aqui é lei, aqui é política pública, aqui é parceria, aqui é campanha, tá vendo? Cada coisa é relacionada a um determinado problema. Cada problema que a gente trouxer aqui, cada tema, a gente vai abordar algumas desses aqui com mais cuidado, mas eu estou trazendo para vocês colocarem lá no projeto. Bom, e o efeito, né? Efeito é um elemento que corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação proposta. Ele pode vir expresso por meio de uma estrutura indicativa de finalidade, consequência ou conclusão. Essa expressão é o que eu já estou colocando lá para vocês nos outros elementos, tá? Que ele já fala que já pode botar, né? A pergunta a ser respondida para identificar é: para quê? Para que você está fazendo aquilo tudo lá? E aí a gente vai botar, já que ele falou que tem que botar as expressões, eu vou botar aqui, né? Mesmo se não falar isso, eu ia botar. Com a finalidade de, para, com o objetivo de. Pode decorar essas três aí que estão suficientes. Como você vai escrever isso? Com a finalidade de combater o problema, com a finalidade de intervir no problema, para intervir o problema, com o objetivo de combater o problema. Escreveu essas palavras, é efeito, é finalidade. Você não tem que ficar criando. Escreveu isso aqui, é aquilo. É efeito, é finalidade, tá? Com a finalidade de intervir no problema, né? Já tinha até colocado aqui, tá? Combater, intervir, é a mesma coisa, mas se você quiser botar esse outro nome aqui, você pode botar. Com a finalidade de minimizar, né? Aqui eu estou combatendo o problema, aqui eu estou diminuindo ele. Eu estou mitigando ele, estou diminuindo também. Para minimizar o problema, para mitigar o problema, com o objetivo de minimizar o problema, com o objetivo de mitigar o problema. Com a finalidade de evitar o problema, que eu estou evitando que ele aconteça. Com a finalidade de prevenir o aumento, prevenir a incidência de novos casos, né? Com o objetivo de prevenir a incidência de novos casos. Então, você forma uma palavrinha que você quer e vai ser feliz. Bom, e por último, o detalhamento. O que o detalhamento fala? Ele é um elemento que acrescenta informação à ação, ao agente, ao meio ou ao efeito. Ou seja, qualquer elemento desse que você coloque alguma coisa diferente do que é a ação, do que é o agente, do que é o modo e o que é o efeito, é um detalhamento desse agente, né? Ele tem papel fundamental para a formulação mais concreta e mais elaborada da proposta de intervenção. São os detalhes que você acrescenta mais naquilo que você precisa, né? Por esse motivo, damos ao detalhamento a mesma relevância dada aos demais elementos, ou seja, ele ganha também 40 pontos, pois todos cumprem o papel de completar a ação da proposta de intervenção. A pergunta a ser respondida para identificar o detalhamento é: que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante? Então, o que você colocou a mais ali do elemento, da ação, do agente, do modo e do efeito, que você não tinha colocado anteriormente? Tá? Então, qualquer coisa é um detalhamento. Bom, e aí qual seria? Eu não vou pegar de todos eles, vou pegar que eu acho que é mais fácil de vocês detalharem, tá?
Então, vamos detalhar a ação. A gente detalha a ação exemplificando ou explicando. Duas melhores formas de fazer isso. Então, vamos supor que a sua ação que você colocou fosse assim, ó, pesquisem nas mídias, né? A sociedade deve pesquisar na mídia. Aí, qual o detalhe? Como, a exemplo, a palavrinha que mostra que você está detalhando é isso. Como TV, rádio, jornal, a exemplo da TV, a exemplo do rádio, a exemplo da internet, a exemplo do WhatsApp. Qual o exemplo de mídia que você está dando? É o exemplo do agente, da ação, desculpa, da ação. A ação não é pesquisar nas mídias, né? Então, você vai, não é o detalhe do pesquisar, né? Pesquisar nas mídias. E mídia é o quê? TV, rádio, você tá exemplificando. E explicando, pesquisar nas mídias, usando sua capacidade de informação. Então, a mídia não tem uma capacidade de informação, então a mídia vai usar a capacidade de informação. Você não precisa colocar isso. A ação é pesquisar nas mídias, mas se você explicou, aí você é o detalhe. Outra é, como formadora de opinião, pesquise na mídia como formadora de opinião. Você está explicando o que é a mídia. A ação, né? Na verdade, a mídia, ela funciona muito como agente também, né? Então, você detalhou a ação aqui. O agente, você vai especificando ou exemplificando. Desculpa, você vai detalhar especificando ou exemplificando, né? Eu gosto mais de detalhar o agente, a finalidade também eu acho legal. Bom, quais os agentes? Como é que você exemplifica? Então, você bota assim, ó, o Estado na condição de garantidor dos direitos do cidadão. Você diz o que ele é. Você dá o exemplo lá. Você pode, desculpa, aqui é especificando. Você está especificando o que o Estado é, tá? Não botei exemplo aqui. Você podia botar assim, o Estado, por exemplo, o poder público, por exemplo, o poder executivo, o poder legislativo, enfim. Mas é melhor especificar o que ele é, dar o conceito dele, é mais fácil, tá? Você vai ver que você vai ficar escrevendo isso e você vai decorar melhor. Não precisa escrever assim, ó, exatamente. O Estado como garantidor dos direitos constitucionais, o Estado como o elemento necessário para que a Constituição seja cumprida, tá? Você vai dizer o que ele é. Poder Executivo, responsável pela execução das leis. Você não já sabe isso? Você já não estudou? Poder Executivo executa o quê? As leis. Você escreveu isso aí, você detalhou o teu agente. Poder Legislativo, responsável pela criação das leis. Ele também é responsável pela aprovação do orçamento. O que é o orçamento? Quando você vai falar uma solução, né, provavelmente o órgão tem que ter dinheiro para resolver. E normalmente você pode dizer que vai ter que investir. Se você vai investir em alguma coisa, você pode dizer que o Poder Legislativo tem que aprovar o orçamento. O orçamento é o dinheiro. Como é que o Estado, esse Estado todo trabalha para prestar os serviços para a nação? Ele tem um orçamento anual, todo ano ele diz lá o que ele tem que gastar, e quem aprova isso diz assim, não, tudo bem, pode gastar isso aí. Não, isso aqui está muito, vamos tirar. Ou isso aqui está pouco para a saúde, vamos botar mais. Normalmente é o contrário, né? Está muito para a saúde, já tá morrendo pouca gente, vamos tirar o orçamento da saúde. Então, eles aprovam ou não o que o Poder Executivo manda. Ó, eu quero gastar tanto na saúde. Aí o Legislativo aprova ou não aquele orçamento ali. Então, se a sua solução é que o Poder Legislativo tem que aprovar um orçamento maior numa área, aí você pode dizer que ele é o responsável pela aprovação do orçamento. Judiciário, pela aplicação das leis, por garantir os direitos e resolver os conflitos. Então, uma explicação, tá?
Ministério Público, lembra que eu falei? O Ministério Público, ele é responsável pelo interesse público na fiscalização do cumprimento da lei. Deixa eu só dar um exemplo, dar uma explicação para vocês aqui do que é Ministério Público. Estou falando para vocês que os órgãos, né, você tem governo federal, estadual e municipal. Federal na União, estadual no estado e municipal no município. Esses órgãos têm poderes, né, para fazer as coisas, são separados, são funções de Estado que ele dá para que os órgãos consigam executar aquilo que eles são responsáveis. Ele é responsável por isso aqui, ele tem que ter poder para fazer aquilo. Então, ele divide isso, essas coisas que o Estado tem que fazer, o Estado divide. Ó, o Poder Executivo vai executar as leis que o Legislativo criar. O Legislativo cria lá uma lei e o Executivo vai executar aquela lei. O Judiciário também executa a lei lá do Legislativo. Além disso, ele aplica essas leis. Então, o Legislativo foi lá e falou que quem matar vai preso. Certo? Quem executa? O Executivo que prende. O Legislativo cria a lei para prender. Quem executa? O Executivo, ele prende. Mas antes de prender, a lei diz que alguém tem que julgar. Todo ser humano ele tem que ter o direito de resposta, né? de processo legal. Ele tem esse direito do processo em trânsito julgado, chegar à última instância. Tá. Aí quem julga é o Judiciário. Quem vai prender é o Executivo. Então, cada um desse aqui, em cada coisa que a gente tem na nossa vida, na sociedade, é dividido as funções nisso aqui. E esses caras aqui, cada órgão que está aqui dentro, por exemplo, no Executivo eu tenho o Ministério, né? Os ministérios, tem um órgão lá do Poder Executivo, né? Aqui eu tenho as câmeras, aqui eu tenho o Supremo, por exemplo. E eu tenho um carinha aqui chamado Ministério Público que ele não faz parte de nenhum desses poderes aqui. Ele é um órgão, vamos dizer assim, da justiça, mas ele tem um interesse público. E ele está ali para fiscalizar o cumprimento dessas leis. Então, a lei existe, mas será que o Executivo está realmente cumprindo isso? Não quer dizer que o Executivo ele executa, mas todo mundo tem que cumprir, né? Todo mundo tem que cumprir. O Ministério Público é esse órgão. Ele tem Ministério Público Federal, a nível da federação, né, da União, e tem estadual, a nível estadual. Municipal não tem. Lembra que não tem judiciário no município? Também não tem Ministério Público. Eu não sei se algum de vocês já precisou, já ouviu falar assim, vai ter que ir lá na Defensoria Pública, o defensor público, quem não tem advogado, por exemplo, e precisa, e é um direito, né? Alguns direitos individuais, eles também resolvem, direitos coletivos, eles resolvem mais. Mas quando é um interesse público, o Ministério Público é ele que atua. Os defensores públicos vão lá e verificam. Então, por exemplo, estão querendo fazer uma obra e vão desmatar um local. O Ministério Público tem que verificar, está sendo cumprido, foram lá, fizeram aquilo. O desmatamento na Amazônia, o Ministério Público Federal tem que ir lá ver o que está acontecendo. Está tendo crime e está causando problema para muita gente, o Ministério Público vai lá. E ele não é ligado a esses caras aqui não mandam nele, ele é independente, justamente para poder fiscalizar se esses caras estão cumprindo direitinho e falar para o judiciário, não está cumprindo, você tem que fazer alguma coisa, tem que aplicar a lei aí, tá? Mais ou menos isso. Bom, a escola, você pode dizer que a escola é responsável pela transformação social. As pessoas deveriam entrar na escola e serem transformadas, né? Deveriam adquirir conhecimento e saírem transformadas. E a escola tem esse papel. A família, responsável pela formação do indivíduo, né? Pela instituição, a família é a instituição basilar da formação do indivíduo. Uma outra frase que você pode usar. Outra coisa, a mídia. O que a mídia é? Propagador de informação, propagadora de informação, né? Influenciadora de opinião. A mídia, como por exemplo a TV, o WhatsApp. Então, a mídia, especificando o que ela é, e o exemplo é isso aqui. Então, tem coisas que é ruim de você dar exemplo, mas tem outras que você consegue dar. A mídia é fácil de você dar um exemplo. Se você, por exemplo, falar família,
Aí você pode falar, se for só o pai ou só a mãe, você está exemplificando, né? A escola, um setor da escola, também você pode colocar. Ministério Público, o defensor público, aí você está especificando, exemplificando, né? Ok? Bom, e o efeito, né? O efeito eu já falei, o efeito do efeito, né? O desdobramento, a consequência. Então, diminuindo assim o problema, assim a sociedade será capaz de, assim ocorra tal coisa. Então, você criando essas palavras, você está detalhando o próprio efeito que você já tinha colocado lá, que também é legal de fazer o efeito, porque lá no finalzinho a gente também pode detalhar, ok? Então, assim, o detalhamento, você tem que detalhar qualquer item daquele ali, mas a gente vai fazer isso na prática com vários temas. O que eu quero que vocês façam é fazer o projeto, tá? Eu quero que vocês coloquem lá no papelzinho lá a introdução, o que vocês vão colocar, desenvolvimento, e agora vocês já têm elementos para fazer a proposta de intervenção. Coloca lá esses elementos, eu quero que vocês coloquem o agente, a ação, o modo, o meio, o efeito, né, que é a finalidade, e o detalhamento. É só isso que eu quero que vocês coloquem lá, tá? Depois a gente vai desenvolver isso quando for escrever. Então, agora vocês já têm elementos para fazer isso tudo. Bom, e aí vocês podem perguntar assim, Mara, mas e se for um outro vestibular? O nosso foco aqui é Enem, mas eu vou trazer aqui um exemplo rápido para quem não vai fazer Enem, vai fazer outros vestibulares, ou quem for fazer também. Como é que ficaria uma conclusão que não precisa de proposta de intervenção? Então, vocês poderiam colocar assim, ó, pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação do problema. Vamos supor que a pessoa tenha colocado lá raízes históricas e ideológicas. Ou o Estado, né, negligência estatal, as mesmas do Enem, tá? As mesmas coisas. Só a conclusão que vai ser diferente. Aí você não faz proposta de intervenção, tá vendo? Aí como você poderia fazer? Ó, nesse contexto, os aspectos legais e éticos são relevantes, então eu vou dizer que eu tenho raízes históricas e ideológicas. Então, assim, as leis não estão sendo cumpridas, né? A ética, que é questão de você verificar se está sendo feito bem, o bem-estar daquele grupo não está sendo cumprido, a gente pode colocar assim, usar essas palavras. Nesse contexto, cujos aspectos legais, as leis e éticos são relevantes, são importantes, a sociedade deve cobrar ações protetivas para esse grupo vitimado. Não detalho, eu não digo, aqui eu disse só quem é o agente e o que ele tem que fazer. Normalmente a proposta para outros vestibulares é mais ou menos isso. Você faz uma reflexão sobre o problema e o que pode ser feito, mas em termos genéricos. Você não precisa especificar ali dando ação e bem pontual, né? O Enem é bem característico, tá? E também você pode continuar. Eu digo que a sociedade pode fazer. Assim como ao poder público, cabe tomar medidas severas para impedir que o revés, que é o problema, persista por mais tempo. E, enfim, que o direito constitucional seja garantido às mulheres vítimas de violência na sociedade brasileira. Você finalizou ali, ok? Finalizou, você botou aqui um tópico frasal, você falou quais os dois elementos que iriam agir aí, né, intervir nesse problema, e dizendo que isso pode ser resolvido de alguma forma, mas é mais assim, fazendo uma finalização, uma conclusão, uma análise, um fechamento mais genérico, ok? Que seria uma possibilidade aqui de vocês fazerem para outros vestibulares, ok? Bom, então é isso, a gente termina aqui. E o que eu queria que vocês fizessem? Eu quero que vocês terminem agora o projeto de texto, tá? Papelzinho, de qualquer jeito, mas eu quero que vocês pensem, planejem aquilo que a gente vai escrever a partir da próxima aula. A próxima aula a gente vai começar a escrever a redação, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a introduzir, conforme for escrevendo também, eu vou pegar o que vocês vão me dar e vou analisar e vou trazer para vocês o que eu acho que é bom para vocês irem tirando as dúvidas também. E eu vou incluindo também alguns outros argumentos e repertório sociocultural que eu achar importante. Uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês.
Vocês, conforme vocês acabaram de ver, vocês não têm que ficar tentando virar intelectuais de uma hora para outra, achar soluções para o Brasil. Não, são coisas genéricas, tá? Coisas que vocês de ensino médio, não é de especialistas. Assim como eu não vou exigir que vocês comecem a ler livros, ver filmes, ler um montão de coisas. Vocês já estão lendo, eu espero que vocês já estejam estudando para fazer a prova. Então, agora, eu vou trazer alguns elementos para vocês. É óbvio, vocês vão ter que decorar algumas coisas, mas o mínimo possível, né? Então, a gente vai pegar um autor, um pensador, um só, ou dois no máximo, e ver o que essa pessoa fala de um montão de coisa, que você possa usar para um montão de coisas. Frases prontas, tá? Esquemas, estruturas já prontas, que você tem que só raciocinar e pensar no que é o problema e encaixar aquilo ali. Tá? Você não vai precisar ficar lendo um montão de livro, vendo filme, nada disso, ok? Então, espero que eu tenha ajudado a vocês mais uma vez, ok? Fique com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima aula.